Fala pessoal, tudo bem? Quero fazer um comentário a respeito de alguns campeonatos aí e simplesmente mostrar, né, para vocês o quanto é difícil ir para uma final e quanto é difícil ser campeão, né? Em qualquer divisão, em qualquer modalidade, mas no profissional, pela evidência, né, pela mídia, a gente acaba acompanhando mais e vendo mais e mostra o tamanho da dificuldade. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser campeão várias vezes, em vários estados diferentes, né? No Nordeste, então, acho que eu só não fui campeão baiano, perdemos a final, mas em outros estados tendo a mesma experiência de campeão, igual no Ceará, 2 vezes com Fortaleza, perdi com o Ceará contra o Fortaleza, mas também chegamos com o Ceará numa Copa Nordeste. É tudo muito difícil, né? No Goiano, né? Nos últimos 8 anos, eu consegui, né, chegar 2 vezes e perder as duas, né? Uma com o Vila, e aí você vê o próprio Vila, quantos anos, né, que não chega na final. Então a gente vê o tamanho do feito, né? Apesar da decepção da derrota, mas o tamanho do feito que é levar um time à final. E a própria Aparecidense, que é o único time que não dos grandes do seu estado que eu consegui chegar na final, né? Junto com todo o meu grupo, a minha comissão, é claro, fazendo parte de um elenco, né, muito bom e de uma comissão muito boa. Foi o único que é do interior, né? E é exatamente sobre esse time que eu gostaria de fazer o comentário de hoje. A diferença de você chegar, uma coisa é chegar com o Sport Recife, como a gente já chegou, né, foi campeão, com o próprio Náutico também cheguei e perdi a final. Você chegar com o Bahia, você chegar com o Ceará, com Fortaleza, com a América de Natal, né, com clubes de maior investimento no estado, né? E outra coisa é você chegar com um time de menor investimento, igual a Aparecidense aqui, relacionado aos outros 3 da capital, né? Goiás, Vila e Atlético. Então o feito se torna ainda maior. E aí que eu queria chamar a atenção. Além do belo trabalho desenvolvido, tem um lado emocional muito importante nisso daí. É fundamental na filosofia de trabalho e na maneira que se conduz o trabalho, principalmente pelo treinador, de enaltecer, de valorizar, de aumentar a autoestima dos atletas, fazendo com que você acredite o tempo inteiro que você pode enfrentar os maiores de igual para igual, que você tem capacidade para isso, e fazer com que todos no clube se sintam realmente empoderados de levantar a cabeça e enfrentar de igual para igual. E não é surpresa para mim que a Aparecidense nesse ano passou o campeonato estadual sem vencer nenhum jogo com os 3 da capital. Porque eu estava lá há pouco tempo, há 5 jogos atrás, e eu sei da filosofia de inferioridade que existe lá hoje, né? De se valorizar em demasia os grandes e inferiorizar os seus atletas, a sua força, né? Isso fruto da filosofia de trabalho do cabeça, né? Da equipe, que no caso é o treinador. Então, assim, não é só treino, não é só elenco, não é só trabalho, tudo isso é muito importante. Agora, quando você deixa de lado, associado a treinamentos bons ou ruins, né, nos 2 sentidos é importante, quando você deixa de lado essa parte mental, quando você não investe nisso, quando você não potencializa isso num atleta de alto rendimento, você se limita às forças naturais, né, físicas, técnicas e táticas. E aquele algo mais que a gente espera na superação de um atleta, na superação de um grupo, na ultrapassagem de limites, né, de alcançar algo inesperado, externamente falando, está muito relacionado a isso, da parte mental do trabalho. E fica aqui uma dica para vocês, né? Eu estou dizendo isso porque, da mesma forma, né, que eu, estando na Aparecidense, vivenciei essa situação negativa, ruim, eu vivenciei outras vezes na Aparecidense e nos outros clubes
o lado positivo de se acreditar sempre, de lutar, de enfrentar e de acreditar simplesmente que você era melhor mesmo. E isso é um trabalho de afirmação, né? No último trabalho meu na Aparecidense mesmo, com o próprio Thiago, ele enaltecia isso de tal forma que até irritava os adversários, os grandes da capital, de tal maneira que ele afirmava da qualidade, da superioridade do seu time em relação aos outros, no melhor futebol jogado, e isso se refletia em campo, realmente conseguia fazer isso realmente se refletia em campo, conseguindo fazer bons jogos e desenvolver um futebol diferente e surpreso, né, por não ser uma das equipes de maior investimento. Mas fica aí a dica. Um grande abraço. Compartilhem, curtam o vídeo.